Bom, hoje eu estou com a Ana Lúcia é uma aluna, é uma paciente adorável, e a gente já trabalhou muitas coisas, e a Ana hoje vai dar para a gente um depoimento a respeito de como é viver dentro de uma casa onde foi gerado o sentimento e a crença de uma família narcisista. Então, a Ana é um exemplo claro de uma família narcisista e teve uma mãe narcisista, e a gente vai trocar um bate-papo só para vocês poderem entender como é que funciona a dinâmica de uma mãe narcisista em cima de uma criança e os comportamentos que ela carregou na fase adulta, tá bom? Oi, Ana, quer se apresentar? Sim, boa tarde, pastora, paz do Senhor a todos. Como o pastor já me apresentou, obrigada aí. Eu sou Ana Lúcia, aluna do pastor, terapeuta agora, curada, e tem muito prazer, né? É um privilégio estar participando, contando um pouquinho da nossa história para vocês. Perfeito. Bom, então vamos começar. Eu vou te fazer algumas perguntas, né? E vamos ver como foi que você conseguiu realmente sair desse sistema da mãe narcisista, que não foi fácil, não é verdade, Ana? Não foi. Até ano passado eu não entendia nada do que eu vivi, mas graças a Deus, né, a gente vai contar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui. Na verdade, você nem sabia que você tinha sido criada por uma mãe narcisista, né? Não sabia. Eu percebi que algo não estava bom, porque eu era triste, eu estava infeliz, eu queria sair daquele lugar e eu não entendia o porquê, né? Eu não me Uhum. sentia feliz naquela casa, naquela companhia. E eu achava que a culpa era minha, que alguma coisa não estava bem aqui dentro, mas eu não descobria o que era para poder resolver. E me diz quando você entendeu a respeito da mãe narcisista, o que que aconteceu na sua mente? Fala para mim. Assim, eu percebi que não estava bem naquela casa, naquele ambiente, mais ou menos antes dos 7 anos. Eu já era uma criança, como eu disse, assim, bastante infeliz, eu tinha momentos de tristeza, eu queria sair, eu queria brincar, eu queria fazer coisas, e a gente vivia, né? Nós somos 7 irmãos, e nós vivíamos sob um comando, sob um controle, tanto nós quanto meu pai também. E uma das frases que eu mais ouvia naquela época era: sua mãe não pode ser contrariada, que já é uma característica narcisista e que eu não sabia que era, né? Então, para mim, mamãe é uma pessoa nervosa, doente, controladora, mas que não pode ser contrariada, senão ela passa mal. E era outra característica que era manipulação, né? Do passar mal para ter controle. E dentro dessa dinâmica existe muita manipulação, muito controle, né? E um controle que muitas das vezes é velado e só depois que a gente enxerga o comportamento é que a gente vai entender que a gente participou desse controle, desse domínio, não é verdade? É porque a criança, ela acredita em tudo que o adulto fala. E o adulto ali na casa era meu pai e minha mãe. Se minha mãe dava as ordens e meu pai acatava, e nós também, e sob uma ameaça, né? Se você desacatar, se você confrontar, se você não concordar, se não obedecer, sua mãe passa mal e você vai ser punida. E realmente, às vezes, a punição vinha através de nos culpar, né? A gente se culpava, os irmãos culpavam a gente, e também a minha mãe passava mal, ou então ela alcançava a gente e batia. Era até um controle assim: vem aqui, senão vai ser pior. Aí a gente acabava indo para apanhar. Então, a gente foi criado, e eu lembro que não era fácil, até os 10, 12 anos, que foi na época em que eu pensei comigo assim: isso não vai mais acontecer comigo. Foi a última vez que ela me bateu. Eu já tinha uns 12 anos. Aí, naquele dia, eu pensei assim: ela nunca mais vai me bater. Mas eu não falei isso para ela, porque eu nunca confrontei minha mãe. Então, eu aqui dentro, eu falei: ela nunca mais vai me bater, você nunca mais vai me bater, porque eu vou embora. Eu pensava: eu quero ir embora, mas como é que eu ia embora? Né? Então, a gente continuou ali ainda debaixo do jugo. E assim nós fomos, sofrendo, percebendo, mas todos os irmãos saíram de casa mais ou menos até os 15 anos. Eu lembro disso. Você falou, né, que ela tinha um hábito, né, de uma crença dentro dela estabelecida,
depois dos 14 anos, tinha que ir embora para algum lugar, tinha que sair de casa. Cada um já tinha idade para se manter. Então, menos uma boca em casa para comer, e nós não passávamos de escassez. A escassez era mental, né? Era uma questão mental. Então, tipo, tá na hora de você ir, começar a cuidar da sua vida, trabalhar para se sustentar, porque a partir dos 14 anos, na mente dela, uma pessoa já podia se virar sozinha. É menos uma responsabilidade, menos uma boca para comer, menos uma para vestir. E assim ela foi mandando e a gente, graças a Deus, sobreviveu. Mas com 14 anos é a fase da adolescência, né? É uma fase onde você precisa Foi, muito do para apoio. mim, eu falo por mim, não sei por meus irmãos, mas eu acho que eles também sofreram. Mas acima de mim tinha 2 meninas e 2 meninos. Então, para os meninos, parece que não é tão difícil. Para mim, foi muito difícil. A adolescência, eu chorava muito. Quando eu fui embora, eu chorava quase todo dia. Sim. E você foi embora para onde? Eu saí da casa da minha mãe através de uma manipulação dela. Ela estava enciumada com uma situação com meu pai, ela queria manipular ele a vir embora do lugar, porque a mãe dela tinha vindo, ela queria morar perto da mãe. E ela aproveitou uma situação de ciúmes com uma vizinha, e ela culpava o meu pai com as suspeitas dela. Meu pai é um homem digno, respeitado, e meu pai ficou muito envergonhado com isso. Então, ela fez um confronto assim, comigo, ela teve uma fala comigo, assim, ou você vai embora, ou eu vou. Eu tinha 2 irmãs mais novas que eu, então, das 5 meninas, eu era do meio. Então, meu pai tinha um carinho muito grande por mim. Então, ela fez essa chantagem, né? Manipulou dessa forma. Ou você vai, aproveita, estuda, que é o que você quer. Eu já doida para sair daquele convívio, né? Porque o convívio com a minha mãe, eu lembro dela assim, não me pegar no colo. Vou falar por mim, vou falar para meus irmãos, não. Não me pegava no colo, não fazia carinho, não elogiava um trabalho de escola, eu não recebia elogios, mas tinha uma frase que ela falava muito, era: você não presta para nada, mas aí era para todos os irmãos, mas eu falava como isso me machucava, porque por mais que eu me esforçava em obedecer, em ser caprichosa, cuidar das minhas coisas, ser estudiosa, que eu sempre fui, ter ótima letra, tirar notas azuis, não responder, né, que geralmente filho responde, resmunga, eu não recebia elogios. E eu vivia querendo arrancar dela o elogio. Então, mais eu me dava, mais eu fechava minha boca para não responder, mais eu me submetia ao quadro, a caixinha que ela me botava, né, de obediência, se não usava até o versículo bíblico, né? Obedecer pai e mãe, para viver muito. Então, é aquela situação. E minha mãe era uma pessoa triste, reclamona, todo mundo era culpado de tudo que acontecia a ela. A culpa nunca era dela, era de alguém, e ela reclamava muito sobre essas questões. Ela era uma pessoa muito insatisfeita, tanto com os filhos, quanto com o casamento, com o pessoal da igreja. Hoje eu entendo que isso são características, né? Mas naquela época eu não entendia, então eu não sabia por que minha mãe era triste, era infeliz, era depressiva. E olha só como isso é interessante. Toda criança ela nasce acreditando que vai ser amada simplesmente por existir, não é verdade? Ela não pensa assim, eu preciso fazer por merecer. Só que na casa da mãe narcisista, muitas das vezes, a criança ela aprende que se agradar, recebe carinho, contrariar, recebe retaliação. Você acredita que você precisou conquistar o amor dessa própria mãe? Eu acredito, porque eu fazia tudo para arrancar um elogio, e eu nunca arrancava. Aí eu me sentia frustrada. Eu não sou capaz nem do amor da mãe. E isso é muito frustrante, porque, poxa, eu sou boa filha, por que ela não gosta de mim? Né? E isso traz um sentimento de insuficiência, de desvalorização. Se minha mãe não me ama, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada, mas o quê? Aí eu acabo não me autovalorizando também, né? Sim, Eu sou claro. tão ruim que nem minha mãe me ama. Então, esse sentimento de incapacidade, ele me acompanhou muitos e muitos anos. Foi uma luta mesmo, sobreviver com dignidade.
Bom, e na sua história, Ana, quando foi que você percebeu que estava sempre tentando fazer alguma coisa para poder merecer o amor da sua mãe? Você lembra? Isso aí eu descobri depois, agora, quando eu comecei a estudar. Eu tinha um quadro de convivência, eu fiquei muito magoada com a minha mãe, hoje eu perdoei, hoje eu amo minha mãe, perdoei, tá tudo bem, estou curada. Mas até certo tempo, bastante tempo, depois que eu me casei e tudo, tive filhos, eu tive muitos problemas com ela. Questão de aceitação. Ela nunca gostou de mim, nem do meu marido, nem dos meus filhos. Ela nunca foi amorosa com netos, ela não gosta de criança. Então, eu não entendia. Eu não entendia por que ela não gostava da gente. E com isso houve um distanciamento, né? Não houve presença, não houve muito carinho, muita amizade, porque não tinha troca. Ela não dava e eu não retribuía também. Às vezes eu até queria, mas ela sempre foi muito fria, muito seca. E ela sempre nos rotulou como filho só dá problema, é, filho só dá trabalho, filho só dá desgosto. Eram as frases que a gente ouvia. E quando eu comecei, por exemplo, depois que eu passei a adolescência, comecei a estudar, comecei a trabalhar, e conheci o meu primeiro namorado firme, sério, e que foi meu marido, o pai das crianças, eu repeti o ciclo, porque eu busquei amor me dando, e quanto mais eu me dava nessa relação, quanto mais eu queria ter dele, mais eu me dava, menos eu tinha, porque Sim, eu sim. dava para ele o que eu tinha que dar para mim, né? Da mesma forma, eu tinha que amar a mim, mas eu queria agradar minha mãe. Então, Sim. foi um ciclo que se repetiu. Eu acho que uma das coisas mais tristes é quando a criança ela deixa de ser ela mesma e ela vai se moldando para evitar conflito, não é verdade? E você É, lembra em que momento você percebeu que estava assim, vivendo mais na expectativa da sua mãe do que na sua própria vida? essa comparação com a minha mãe, eu vim ter agora depois que eu fiz o curso. Perfeito. Eu não fazia relação à minha infelicidade, à minha baixa autoestima, os meus desacertos nos relacionamentos, a minha insatisfação, porque eu percebia que é como assim, eu não estou agindo certo. Por que que não dá certo? Por que que eu me dou tanto para o meu marido e ainda ele me trai? Então eu não entendi assim, o que que eu tenho que fazer para eu ser amada? Então isso aconteceu com minha mãe, aconteceu com meu primeiro marido. Aí depois eu fiquei 20 e poucos anos viúva, né, sozinha. E quando eu me casei, aí eu tive esse período de viuvez, eu tive muito medo de me relacionar, porque eu não via valor em mim para conquistar alguém, visto que não conquistei minha mãe e não conquistei meu primeiro marido. Sim, sim. Essa sensação de você nunca ser suficiente, porque tem gente que olha de fora e pensa assim, ó, nossa, ela é tão competente, né? Mas por dentro, a pessoa vive com aquela sensação de que nunca faz o bastante. É como se sempre faltasse alguma coisa, não é verdade? Você carregou esse sentimento, mesmo quando Muito, você fazia tudo muito. certinho? Eu trabalhava na escola, né, me aposentei como professora, eu recebia muitos elogios de alunos, de pais de alunos, das minhas diretoras, do pessoal da comunidade, só que eu não me sentia do jeito que eles falavam. Ana, seu trabalho ficou lindo, ficou maravilhoso, a gente ganhava concurso, mas eu não recebia valor de mim mesma, eu não falava, puxa, agora eu arrasei, puxa, Sim. realmente eu tenho criatividade, ou, puxa, Ana, você acertou em cheio, eu nunca me fiz um elogio desse. Sim, é porque, na verdade, a criança ela fica nesse sistema de perfeccionismo, né? É curioso como algumas pessoas elas chamam isso de perfeccionismo, mas muitas das vezes nem é busca pela perfeição, é medo. Medo de errar, medo de criticar, medo de se decepcionar com alguém. Você percebe esse medo de errar que nasceu dentro da sua própria casa? Sim, isso aí eu já trago desde a infância. Quando eu saí de casa, eu tinha tanto medo de errar que eu me privei de muitas coisas. Eu tinha vergonha até de abrir minha boca para falar.
para colocar uma opinião, entendeu? Eu tinha medo de me expor, medo do julgamento, medo da crítica. Sim. É um medo que se apoderou, assim, a ponto de eu me esconder, eu me encolhia para ninguém Sim, me ver. é porque o medo, na verdade, é uma das armas, né, que essa mãe usa para poder dominar a criança. Além do medo, também tem a culpa, né? Uma coisa que eu sempre escuto muito no consultório é assim: eu sei que eu preciso colocar limites, mas eu me sinto culpada. E essa culpa ela não aparece do nada, foi construída durante muitos anos. Como você aprendeu a dizer não sem sentir que estava sendo uma filha ruim para essa mãe? Você conseguiu colocar limite nela? Não, eu nunca disse não para ela. Até hoje eu tenho dificuldades ainda, apesar de que agora ela está bem idosa, né? 92 anos, ela já não necessita mais de confronto, porque ela está bem abatida. Mas até bem pouco tempo, ela continua com o transtorno dela, ela gosta de mandar, gosta de dominar, gosta do controle, e gosta não, ela tem esse jeito, né, de ser. Confrontar ela, assim, olho no olho, eu nunca fiz. Nenhum dos meus irmãos fizeram. Ou se fizeram poucas vezes, ou uns dois. E Só que são os provavelmente, mais. e provavelmente se fizeram, foram punidos, né? Sim, sim. E os dois que mais confrontaram ela, assim, são os dois que têm muita semelhança ao transtorno. São as cópias, os sósias, São as cópias. os Aí que vão batendo de perpetuar a frente. história. E quando tudo que eu fazia que não era da vontade dela, porque eu cresci com aquela, sua mãe não pode ser contrariada. E ela falava isso, sabe que não pode me contrariar, por que que faz? Sim, Então, eu fazia. Então, eu confrontava, não obedecendo, mas não tete a tete. Eu fazia no escondido, tipo, sim. ela queria alguma coisa, eu não fazia, fingia que não ouvia. Ela entrava no meu quarto de manhã, eu trabalhava de segunda a sábado numa loja. Domingo de manhã eu queria dormir um pouquinho até mais tarde, ela não deixava. 7 horas da manhã ela abria a porta do quarto e já. E isso é uma adulta, né? Aham. Então, porque depois eu morei um tempinho com ela, que ela conseguiu trazer meu pai para cá, né? Então a gente ficou um tempinho morando junto com eles, um ano e pouco, e ela não respeitava esse momento da gente de descanso, a gente não tinha o privilégio de ver o canal de televisão que a gente gostasse, hora de dormir, ela desligava a televisão com a gente olhando, então era um controle excessivo sobre as coisas. Abria a geladeira, tinha que pedir licença. E nos teus relacionamentos? Porque, assim, a gente vê que mães narcisistas geram uma crença na criança e que essa crença sempre é uma crença negativa, uma crença de que ela sempre é incapaz. Que é impressionante como a gente leva para a vida adulta aquilo que a gente aprendeu sobre amor lá na infância. Então, às vezes, muda o rosto da pessoa, mas o padrão continua o mesmo, não é verdade? Quando você começou a olhar para os seus relacionamentos, você percebeu que estava repetindo a mesma dinâmica que você viveu lá com a sua mãe? Não, eu só percebi isso de ano passado para cá, quando eu olho para o passado e vejo, puxa, eu escolhi uma pessoa, me casei com uma pessoa que, de certa forma, agia como minha mãe, não com o mesmo vocabulário, mas com desvalorização, com falta de respeito, com traições, com manipulações, com mentiras, e depois, aí eu fiquei viúva e casei de novo, eu escolhi, né, ou me relacionei com uma pessoa que eu acredito que foi uma codependência, uma coisa assim. Eu precisava de alguém, estava me sentindo sozinha e apareceu aquela pessoa como um príncipe, né? Me agradando de todas as formas e percebeu logo a minha carência, a minha necessidade e me conquistou em cheio e depois aí sim. É uma forte característica do narcisista, né? Ele é Dom Juan, ele é conquistador. Nossa, eu Ele falo, eu gera, né? Ele cheguei a lança dizer cheias. assim, é o homem das minhas orações, Meu Deus. porque eu dei as senhas para ele, né? Do que eu queria, do que eu precisava, até mesmo dizer que eu não me casaria a segunda vez com julgo desigual. Aí ele se converteu, Olha aí. entre aspas. Ele Ele se te cercou de todos converteu, os lados. se batizou, foi para a igreja, mas ele realmente, assim,
fortemente um transtorno, né? E aí eu conheci o narcisismo, porque eu pensava que narcisista era uma pessoa que se aprecia, né? Vaidosa. Aquela pessoa vai dando. Aí eu comecei a sofrer nesse segundo casamento o mesmo sentimento que eu sofria na infância, a vontade de sair, por que eu estou infeliz, por que eu oro, leio a Bíblia, eu creio em Deus, sei que sou filho, mas por que eu sofro? Por que aqui dentro não sou plena? Aí eu comecei a orar, orar, orar e comecei a buscar conhecimento. Eu acho que Isaías 5:11 fala sobre isso. Buscar sabedoria, buscar o conhecimento. Então, buscar a sabedoria do Senhor, mas buscar o conhecimento secular também. Aí eu comecei a conversar com pessoas, comecei a fazer terapia, porque eu estava muito sofrida, eu estava entrando em depressão, o meu marido entrou na fase do tratamento de silêncio, mas isso se repetiu durante 10 anos. Aí veio culpa, veio arrependimento, por que eu não saí antes, por que eu não percebi antes, mas tudo tem o tempo de Deus também, e eu acho que eu tinha que estar onde eu estou e passar pelo que passei, porque Deus tem propósito. Porque, na verdade, também, essa questão do relacionamento com esse homem narcisista é porque o seu inconsciente, o inconsciente de todos nós, a gente procura os pares. A gente procura os pares por quê? Porque é aquilo que a gente sempre aprendeu. Um terreno que eu já conhecia, né? Sim, a gente procura os pares, um terreno que a gente já conhece, então a gente já sabe como sobreviver naquele lugar, a gente já sabe se adaptar, então inconscientemente a gente vai procurar exatamente o lugar que para nós é familiar. E por isso que você se casou com um homem também narcisista, que só veio perceber tudo depois que você fez o curso, né? Porque até então a representatividade desse homem era a mesma voz dessa mãe. Porque, olha só... Engraçado que tem uma frase, assim, sem querer te cortar, tem uma frase que minha mãe falava e que o meu segundo marido falava, eu não posso, não gosto de ser... Mamãe falava, eu não posso ser contrariada. E ele falava, eu não gosto de ser contrariado. Sim. Essa é a voz da mãe. Mesmo quando ela não está por perto, parece que ela continua falando dentro da cabeça da gente. E aquela voz dizendo assim, você não faz direito, você não pode ser contrariada, você não é o suficiente. Então, você sentiu que precisou aprender a silenciar essa voz dentro de você? Senti. Teve assim um momento que parece que deu eu vinha sofrendo bastante e eu não pensava em me separar. Aí um dia parece que houve um estalo assim na minha cabeça, parece que deu uma coisa assim. Eu estava fazendo uma jardinagem, eu pensei comigo, eu não tenho mais sonho, eu não tenho mais vontades, eu só vivo para servir esse homem. Então eu levantei dali, joguei as ferramentas e falei, tem algo muito errado, até quando eu vou levar essa vida sem sentido? Aí eu percebi que eu não tinha mais identidade. Sim. Aí eu me apavorei, aí eu fui para as madrugadas orar, que eu falei, Senhor, eu não sinto mais nada, eu não sou mais ninguém, eu só vivo na sombra desse homem, eu só vivo para agradar ele, eu só vivo me diminuindo para caber no jeito dele, para não entrar em conflito, e eu não quero isso, eu comecei uma briga interior. Aí eu busquei terapia, e aí ele já estava me dando tratamento de silêncio já há uns 2 meses, e aí eu vim fazer o bálsamo. Sim. Aí eu estava num desespero tão grande que eu vim fazer o bálsamo. Aí fiz com ele o primeiro bálsamo e falei, eu preciso fazer o segundo. Aí ele disse assim, isso não é para mim, eu não quero isso. Você pode fazer quantos você quiser, mas eu não venho mais aqui. Aí quando ele se posicionou em não estar mais do meu lado, aí eu saí do casamento. Sim, porque assim, tem um momento que parece que é um choque. A pessoa, ela percebe que aquilo que ela chamava de amor, de proteção, exatamente uma verdade absurda. Então, como é que foi quando você percebeu esse momento? Você percebeu que o problema nunca foi você e sim eles? Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, saí do casamento e comecei a fazer o curso. Aí eu vi que quando eu comecei a fazer o curso, parece que abriu assim uma janela. Aí eu senti alívio, que se ouviu o período de sofrimento por causa do luto, né, do divórcio, mas ao mesmo tempo eu vi que eu nunca fui a culpada. Aí eu comecei a jogar bagagem. Eu nunca fui ruim, eu nunca fui insuficiente, eu nunca fui sem valor.
Aí eu comecei a me amar, me dar valor, investir em mim, fazer os cursos, aprender mais, acreditar mais. E eu estou aprendendo até hoje. Encontrei uma identidade, encontrei a Ana que Deus criou, a filha, a pessoa que faz as coisas direito, a pessoa que não é perfeita, mas que procura fazer o melhor, a boa amiga, sabe? E a boa mãe. Agora eu me valorizo, agora eu me gosto, me cuido. Antes eu me cuidava, mas no automático, no botão da sobrevivência. Hoje não, hoje eu tenho prazer em olhar para mim com satisfação, com valor, com respeito, com limite, posicionamento, porque Sim. antes eu não sabia dar limite a ninguém. É uma característica, né? É uma característica de pessoas, filhos de pais narcisistas, é exatamente essa questão de nunca dizer não para as pessoas. Ela está invalidada e não está autorizada a dizer não. Quando eu dizia não para alguém, eu me sentia culpada. Sim. Característica também de pessoas rejeitadas, né? Porque, na verdade, o que ela fazia com você era exatamente, ela te rejeitava, e esse sentimento de rejeição, mais a proibição de não dizer nunca para ela que ela poderia ser contrariada, gerou esse cabresto, né, na sua menina. Então, quando ela teve ciúmes daquela vizinha, e eu não tinha motivo para achar nada, que eu sabia que meu pai era inocente, e eu conversei um dia com a vizinha lá, ela veio na cerca, minha mãe ficou sabendo e falou assim: eu estou sabendo que estão conversando com a vizinha. Quem conversar com a vizinha a partir de hoje, desconsidere-se meu filho. Não tenho mais como meu filho. Para ver como é que ela manipulava a gente. Descobrir a ferida, descobrir que foi filho de pais narcisistas, eu sei que dói. Mas é claro que também descobrir isso é o começo da cura, não é verdade? Porque quando a gente entende de onde vem a dor, finalmente a gente consegue parar de lutar contra si mesmo. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais ajudou você a reconstruir sua autoestima e voltar a confiar em quem você é? Foi quando eu comecei a estudar com o senhor, fazendo curso, e todo esse convívio, toda essa busca, todas essas leituras, eu comecei a olhar e saber, compreender, acreditar que tinha saída e que aquela dor que eu carreguei esses 64 anos podia ir embora. Aí, nos protocolos, a gente foi mandando essas dores. Você sabe quantas dores a gente mandou embora. Foram muitos protocolos, muitos. Muitos protocolos, e aí eu... Eu lembro de um protocolo, Ana, onde você estava proibida de confrontá-la e que eu tive que ser muito incisivo para mostrar que você agora era adulta, que você tinha capacidade, que você não era mais aquela criança frágil e que você precisava olhar nos olhos dela e você não conseguia olhar, lembra? Lembro de tudo. O senhor teve até que me ajudar se colocando no meu... Na cena, na me imagem, né? dando palavras para eu falar, lembra? Foi Lembro, claro. verdade. Olha só, Um treinamento. tem muitas mulheres que estão assistindo, fazendo o curso com a gente, e que agora talvez ela esteja se reconhecendo nessa tua história, nessa nossa conversa. Algumas ainda acham até que são ingratas por questionar a própria mãe. E até outras carregam culpa e vergonha e nem conseguem colocar isso em palavras, tá bom? Agora, se você pudesse olhar para a câmera agora e falar diretamente com essa mulher, o que você diria para ela? Eu acredito que tem muitas mulheres que vão se identificar, que ainda sofrem com isso. E eu diria para essas minhas amigas, a Bíblia diz para a gente honrar pai e mãe, mas honrar pai e mãe não significa colocá-los no altar como santos, eles são passíveis de erro. E que antes de amar os nossos pais, nós somos pessoas amadas pelo Senhor, planejadas pelo Senhor e temos um propósito. Há uma saída. Você não é culpada, o que você faz não é vergonhoso. Você pode confrontar as pessoas, sim, pai, mãe, irmãos, quem quer que seja, que esteja sendo um narcisista ou que esteja abusando emocionalmente de você, você pode confrontar, não precisa gritar, não precisa brigar, é só se posicionar, saber o valor que você tem, é você que se dá o valor. O que o outro fala a seu respeito é problema do outro, eu aprendi isso. O que o outro fala de mim, fica lá com o outro, e eu estou ensinando isso para os meus alunos, para os meus netos,
para as minhas amigas, falou mal de você, te confrontou, fez algo que te entristeceu, resolve com você e ele resolve lá com ele. A pessoa que te ofendeu vai resolver com ela. É o problema dela. Ela também precisa de cura, assim como minha mãe precisou. Então, acredite em você, se valorize, procure estudar, procure conhecimento, procure fazer os cursos, procure terapia, procure fazer coisas novas para você, olhe para você, se cuide, se arrume, fique bonita, cuide da saúde, cuide da alimentação, cuida da vida espiritual, da vida com Deus, e saiba que é possível a cura, mesmo depois de 60 anos como eu. Estou vivendo, assim, um ano, né? Ano passado foi de muito choro, de muita dor, mas de muito aprendizado, de oportunidades que eu acho que eu não vou parar mais. Enquanto o pastor Cícero aceitar, eu estou na cola dele. Foi muito Ana, bom para muito mim. obrigado. Muito obrigado aí por você ter se colocado nesse lugar de trazer para nós essa intimidade, né? Porque não é fácil, é algo que é nosso, faz parte da nossa história, mas que você com muita coragem colocou e tem trazido para nós entendimento a respeito de o que é e como se passa, né, por uma família narcisista. Tá? Muito obrigado pela sua disposição, tá bom? Eu que Um grande agradeço. beijo